lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Cante ao Senhor. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
Mais uma vez nós estamos aqui na casa de Deus e nós precisamos compreender o que é que estamos fazendo aqui, como sempre, como toda semana. O que é que nós vimos fazer quando nos reunimos para cultuar o Senhor? Se o nosso coração não estiver aqui dentro, voltado para a palavra, com os nossos lábios sendo usados para cantar ao Senhor, nos envolver nisso, vai ser só mais um dia de obrigação religiosa. Mas se de fato nós quisermos nos aproximar do Senhor, nos envolver com a sua palavra, sair daqui edificado, fortalecido, é preciso estar dentro do culto, oferecendo o nosso coração ao Senhor. Por isso que sempre quando nós começamos, o nosso desejo é que a bondade, a graça, o amor do nosso Deus sejam sobre nós. Isso Deus pode nos dar, e apenas aquilo que Ele quer de nós é um coração sincero, agradecido, que se oferece a Ele e faz com que todos os momentos do culto sejam de fato dedicados a Ele. No final de tudo, se alguém tem que falar gostei ou não gostei do culto, tem que ser Ele, porque o culto não é para a gente. Então participe, se envolva, cante, louve a Deus, vamos celebrar o Senhor. Do lado de fora tem muita festa acontecendo, e se talvez eles olhassem aqui para dentro e falassem assim, puxa vida, é toda essa alegria que tem para louvar a Deus, é todo esse entusiasmo que tem para louvar a Deus. A gente vai louvar as coisas do mal, a gente vai louvar o diabo, a gente vai fazer tudo e com extrema disposição. E aquilo que o povo de Deus tem para oferecer é isso? Vamos mostrar que não. Vamos colocar o nosso coração para servir o Senhor. Salmo 19, 7 versículo, a partir do 7º versículo até o versículo 10. Existem ali expressões que falam acerca da lei do Senhor e a preciosidade disso ao nosso coração, quanto nós precisamos dela. Vamos nos colocar em pé e acompanhar a leitura desse texto. E ali então diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Isto, a palavra de Deus, esses ensinos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isso é o que nós temos das Escrituras, mas aquilo que o nosso coração, a nossa alma precisa ter, está ali também no versículo 14. Vamos ler juntos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças porque mais uma vez podemos chegar em tua casa. Mais uma vez estamos aqui com os nossos irmãos, temos as Escrituras diante dos nossos olhos, mas queremos oferecer ao Senhor a nossa vida, oferecer ao Senhor o nosso coração e fazer isso com alegria, com entusiasmo, como quem de fato está preocupado em servir ao Senhor e tornar este culto uma expressão da própria alma, da própria vida. Então recebe-nos, ó Deus, a cada um de nós, recebe o culto que oferecemos a Ti, que o Senhor se agrade da expressão dos nossos lábios, do nosso coração, como nós lemos aqui, que isso tudo seja agradável na Tua presença. O Senhor que é a nossa rocha, o Senhor que nos dá o Teu Filho para ser o nosso Redentor, que o Teu nome seja honrado, o Senhor seja engrandecido e que este culto sirva para Te exaltar. Nós assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus. Voltando um pouco no tempo, né? Cante ao Senhor. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste,
justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. Louvamos ao Senhor. Entrarei em tua presença com sacrifício de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele se louvar. A Ele se louvar. Exaltai. Aleluia. Exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus, aquele que venceu na cruz do Calvário por nós. Entregamos a Ele o louvor e a honra que lhe é devido. Por isso vamos cantar. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. E as palmas. Louvor e honra. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Coisa bonita, louvado seja o nome do Senhor. Louvor e honra. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno cante a Ele. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno.
jamais passará, ó eterno. Vamos declarar que é nisso que nós cremos, da eternidade do reino do nosso Senhor. E é pra lá que iremos. Cante! Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus. Nada não, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Nada, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Os irmãos podem se assentar. Acompanhemos a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 61. A Rávila fará a leitura, versículo 1 ao 3. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus irmãos, olhando para esse texto, a gente consegue se lembrar da esperança que nós temos, da confiança que nós temos num Deus que perdoa, num Deus que transforma cada uma dessas questões, o luto em alegria, o pranto em louvor, o espírito angustiado naquilo que nós podemos colocar diante do nosso Deus, pedindo perdão, porque é isso que o pecado gera em nossos corações. Angústia, dor, esse sentimento de prisão que nós temos diante do pecado. Então eu quero te convidar a ter um momento de oração silenciosa, podendo colocar diante do Senhor os seus pecados. E depois de alguns instantes nós quebraremos o silêncio com um cântico que trata um pouco mais sobre isso. mas tua graça me restaurou. De mãos vazias, mas amparadas
Posso ver teus olhos de amor, humilhado foi para dar-nos tua Quando nós entendemos o tamanho do sacrifício da cruz, na cruz do Calvário, que o nosso Senhor Jesus fez, nós entendemos então o tamanho do seu amor e o tamanho da sua graça, a ponto de entregar a vida por pecadores como nós. E por isso nós louvamos a Ele. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pois podemos ter a certeza da salvação, podemos ter a certeza, ó Deus, que o Senhor perdoa os nossos pecados. E nos colocamos, ó Deus, diante de Ti para clamar, Pai, a Tua misericórdia mais uma vez. Que o Senhor revele, ó Pai, nos nossos corações aquilo que tem Te desagradado, aquilo que não é da Tua vontade. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja sempre nos revestindo, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado por mais uma noite que podemos
louvar e engrandecer o Teu nome, na certeza, ó Deus, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos perdoa. E é isso que enche o nosso coração de alegria e que Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar a leitura do texto de Isaías, no capítulo 61, agora do versículo 4 até o versículo de número 11. E a Duda nos ajuda na leitura. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Nós lemos desde o primeiro versículo desse capítulo, nós vemos a ação da graça de Deus sobre o homem, como é que Deus pode transformar uma situação que está completamente avessa, totalmente contrariedade, e faz isso porque Ele quer, faz isso por causa da sua bondade, do seu amor. E o resultado nós encontramos nesses versículos seguintes, o versículo 4 que nós lemos até aqui. E ele usa de algumas expressões, Deus fazendo conosco aliança eterna, Deus nos revestindo de plenitude de alegria, Deus fazendo com que haja festa, como o noivo que se adorna para sua noiva, a noiva que se adorna para o seu noivo, e se vestem desta maneira porque um quer agradar o outro e quer tornar a vida do outro melhor. Deus fazendo isso com o seu povo, para que então haja justiça e louvor perante todas as nações. Deus demonstrando o seu favor sobre todos nós. Porque nós merecemos? Evidente que não. Se fosse pelo nosso merecimento, seria só juízo, só justiça. Deus nos fulminaria por causa dos nossos pecados, mas ainda assim Ele olha para nós por causa das lentes de Jesus. Nos vê por causa de Jesus. Então nós louvamos o seu nome, porque Ele nos dá o seu perdão. Confessamos agora, colocamos a nossa oração diante dEle. Certamente há perdão, há resposta a esta oração. Então nós nos alegramos e louvamos o Senhor para dizer que Ele de fato é bom. Nós vamos cantar isto. Nós vamos nos colocar em pé. Vamos cantar da bondade do nosso Deus. Quando nós cantamos, nós também temos a oportunidade de fazer com que a nossa gratidão se manifeste com os nossos bens. Se você quer participar disso com os seus dízimos, com as suas ofertas, traga à frente. Hoje é o terceiro domingo do mês, nós sempre levantamos uma oferta especial para o trabalho dos Gideões. Distribuição de Novos Testamentos, que custam R$6 cada um. Se você quer ajudar, há um envelope aí, ou então você pode colocar pelo QR Code, mas identifique que é a oferta que você está contribuindo para os Gideões também. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar ao nosso Deus. Cantai a Deus com alegria, júbilo no coração.
tuas obras perfeitas, pelo seu amor e seu perdão. Entrarei em sua presença com toda gratidão e louvor. Sua bondade eu vou proclamar, exaltando o nome de quem me salvou. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. Cante. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. Jesus, a nossa alegria, sempre exaltado está. Que toda a terra se prostre para o adorar, porque Ele é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. O Senhor é bom, seu amor permanece para sempre. Senhor Deus, Pai grande e poderoso, agradecemos, ó Pai, por estarmos na Tua casa, ó Deus, participarmos desse culto, ó Deus, para engrandecer e louvar o Teu nome, ó Deus. Sabemos que somos pecadores, não merecemos, ó Pai, a Tua graça, mas o Senhor, ó Pai, com a Tua bondade nos alcançou, ó Deus. Agradecemos por cada dízimo, cada oferta, ó Pai, depositada aqui. E, ó Deus, abençoamos, ó Deus, desde agora, para que seja feita a Tua vontade, ó Pai, através desses recursos, ó Deus. Que possamos ter sabedoria, ó Deus, para administrar aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai. Cuida de nós nessa noite, ó Pai, e que possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra e que essa semana, ó Deus, ela possa ser presente em nossas vidas como ações, ó Deus. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. E vamos orar com as crianças, que a vila não está de férias. Tem mais por aí? Dá uma olhada aí, que às vezes escapa alguém, né? Rebeca, você pode orar? Senhor Jesus, amado Pai, muito obrigada pela presença de cada criança aqui na Tua casa, Senhor. Te peço que esteja abençoando, Pai, esse momento que teremos lá na Vila de Histórias. Esteja preparando o coraçãozinho de cada um deles para receber a Tua palavra. Use, Senhor, cada um de nós, apesar de nós
para falar a eles as verdades da Tua palavra, Pai. Que eles possam ser abençoados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor durante essa semana. Esteja protegendo eles para que eles não se machuquem, para que eles não fiquem doentes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Só não esquece de buscar depois quando termina. Dia desse, a minha filha precisou ser lembrada que tinha deixado o Arthur lá na escola. Você vai vir buscar ou vai ficar aqui, né? Vamos orar então com aqueles que cresceram, né? Porque hoje a gente olha para as crianças e elas têm as preocupações naturais das crianças. Os adultos têm as preocupações próprias dos adultos. E às vezes o nosso coração se aflige, se preocupa, teme, fica ansioso. Se você quer participar desse momento de oração, vem aqui à frente, vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir que Ele nos abençoe e responda às nossas orações. Hoje não tem desculpa para ficar. Vem pro meio, vem pro meio. Temos espaço aqui na frente. Sei que vocês gostam de ficar juntinhos. Vamos juntar as nossas orações, mandar ela com força. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Querido Deus, nosso Pai, Santo, Eterno, Pai de amor, de misericórdia, digno de toda honra, de todo louvor, nós nos aproximamos do Senhor agora, nesse momento. No culto do Senhor, o culto ao Senhor, nós colocamos também o nosso coração, Senhor. E agora pedindo, agora clamando, agora colocando as nossas angústias e situações todas diante de Ti. O Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que visita, Deus, a nossa alma, o Senhor que não há necessidade que nós falemos algo, o Senhor sabe aquilo que está no nosso coração. Mesmo assim, Senhor, nós nos colocamos de pé nesse momento. Nós viemos à Tua casa nessa noite para apresentar, Senhor, o nosso coração diante de Ti. O Senhor, ó Pai, que é misericordioso e nos orienta por meio da Tua palavra a buscar o Senhor, a pedir ao Senhor, a clamar ao Senhor. O Senhor faz isso por tantos momentos, Senhor Jesus, na Tua palavra, dizendo que era importante que a gente orasse ao Senhor. Nós fazemos isso agora, Pai. Nós fazemos isso por meio de Jesus Cristo. E diante do trono da graça, certo que o sumo sacerdote está diante de nós, intercedendo e levando as nossas orações. Nós colocamos as nossas casas diante de Ti. Nós colocamos, ó Deus, os nossos lares, apresentamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas necessidades. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada irmão meu aqui. O Senhor sabe quais deles estão pedindo, ó Deus, por provisão, por providência, pelo cuidado do Senhor. Ó Deus, por discernimento, sabedoria para dirigir os planos, para responder, ó Deus, conforme o Teu querer, a Tua vontade. O Senhor sabe daqueles que estão colocando o casamento diante de Ti. Colocando, Senhor, relacionamento conjugal com a esposa, com o esposo, Deus. Relacionamentos familiares, pais com os filhos. O Senhor sabe aqueles que estão se apresentando aqui nesse momento, Senhor, pedindo por mais experiências contigo, mais fome da Tua palavra, mais desejo de Te conhecer. Deus, que o Senhor abra os ouvidos, os olhos espirituais, que possam estar atentos a entender o chamado, a voz do Espírito Santo no coração deles. Senhor, o Senhor também conhece aqueles que apresentam problemas financeiros, aqueles que colocam a Deus, se colocam aqui, talvez achando que não tem como mais resolver os seus problemas, e somente o Senhor pode fazer isso, e nós cremos somente o Senhor pode fazer isso. Por isso apresentamos aqui, Senhor, diante do Senhor, as nossas vidas. Deus, tantos e tantos motivos, o Senhor conhece cada um.
E nós clamamos, ó Deus, nos responda conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E acima de tudo, Senhor, que não seja a tua vontade mudada, sabemos que ela jamais será, mas os nossos corações mudem em relação à tua vontade. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos molde por meio da tua palavra, por meio da experiência viva com o Senhor todos os dias. Nós oramos, Senhor, convictos, certos de que a nossa oração está diante do trono do Senhor nesse momento. Por meio de Jesus Cristo, por amor de Jesus Cristo que nós oramos, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos nos assentar. Esse todos nós conhecemos, né? Cante. Pra sua mesa nos convidou, se revelou no partir do pão, nos serviu o cálice da salvação. Edificou, nele estamos, nele permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que ele venha outra vez. O Senhor, pra sua mesa nos convidou, se revelou no partir do pão, serviu o cálice da salvação. Nos edificou, nele estamos, e nele permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que ele venha outra vez. Nele estamos, permaneceremos, unidos em fé esperamos, até que ele venha outra Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Esse é o som que se levantará. Um só Deus, soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Esse é o som que se levantará. Um só Deus, soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Esse é o som que se levantará. Um só Deus, soberano e Pai sobre todos. Um só Deus, soberano
Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler ali do versículo 14 até o versículo número 30. A palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura, que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o preceptarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se dali. Os irmãos, vocês já repararam como às vezes nós podemos e fazemos isso? Nós frequentamos alguns lugares por puro interesse, por puro desejo de experimentar o que é conveniente naquele ambiente, por desejo de usufruir daquilo que aquele lugar oferece. Aliás, é exatamente nessa ideia, nesse sentido, que surge diante de nós tantas conveniências, tantas lojas e oportunidades que são implantadas ao nosso redor, em quase todos os lugares que nós frequentamos. Você encontra conveniência onde, naquela propaganda muito famosa da Ipiranga, a MPM, você encontra conveniência nos postos de gasolina, onde era um lugar de serviço essencial para que se vendesse apenas gasolina, começou então a vender tudo que era possível. Hoje a conveniência do posto chama atenção por ter uma bela padaria ou cafeteria. O pessoal para ali e o que oferece ao redor do posto é muito importante. Nós também encontramos conveniência nas farmácias, que antes eram para vender remédio, hoje se tornaram verdadeiras lojas 24 horas, vendem de tudo. Supermercado agora tem restaurante, café. Antes era padaria para pão, açougue para carne, o supermercado vendia material de mercearia, mas hoje nós temos tudo em todos os lugares. Hoje, na escolha de um condomínio, você opta por aquele que tem um market 24 horas, um playground, uma piscina, uma academia e tudo que você puder usar de conveniente naquele espaço sem ter que sair da sua casa. Antes, o que era apenas o lugar de dormir, agora é o lugar de fazer exatamente tudo. Só assim que nós enfrentamos as nossas conveniências. Nós olhamos
E temos que tomar muito cuidado para que a igreja não se torne um lugar de conveniência. Porque na igreja nós encontramos basicamente tudo. Nós temos comunhão, nós temos programações, nós temos encontros, nós temos ambiente, nós temos louvor, nós temos gente. Nós temos de tudo na igreja. Temos programações para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo. Temos programações online. Nós temos tudo. Nós oferecemos de tudo que é conveniente. Se eu pudesse trazer isso para uma historinha, imagine alguém que costuma visitar uma livraria muito chique. Um lugar onde se vende livros e aquele ambiente não proporciona apenas a venda de livros, mas um ambiente extremamente gostoso, ar-condicionado na temperatura certa, cadeiras e poltronas aquecidas que fazem massagem, grãos selecionados, café quentinho, pão de queijo cheirando. E livros. Imagina que essa pessoa passa a tarde ali e ela fica ali usufruindo de tudo que aquele espaço oferece. Certo momento, um vendedor de livros se apresenta diante dele e fala: olha, eu tenho obras para recomendar aqui para você. Obras profundas que vão te desafiar, vão trazer transformação na sua forma de pensar. E essa pessoa que está lá nesse ambiente gostoso, de maneira um pouco irônica, diz assim: não, muito obrigado, eu não estou aqui pelos livros. Eu estou aqui porque o ar-condicionado é gostoso, a poltrona é boa, o café é quentinho, o pão de queijo é uma delícia e vocês ainda oferecem um Wi-Fi gratuito muito rápido. É exatamente esse tipo de pensamento que estava no coração desse povo lá em Nazaré. Nessa sinagoga lá em Nazaré. As pessoas gostam de se cercar de ambientes onde todos os aparatos, todas as coisas que vêm ao redor são importantes. E muitas vezes elas deixam de experimentar o prato principal. É por isso que hoje o restaurante ou a churrascaria famosa da cidade não é mais só churrascaria. Ela precisa ser fogo e mar. Porque tem gente que paga por um rodízio de carne, mas se serve de sushi, de salada, de arroz e de todas as outras coisas. E quando o garçom passa com aquela maminha derretendo, ele diz: não, obrigado, eu vou ficar com aquela rodela de palmito. As pessoas gostam da conveniência. E elas deixam de desfrutar muitas vezes daquilo que é o prato principal. Aquilo que é oferecido como essencial. Então, nós olhamos para essa ideia que se apresenta para nós. No coração desse povo, na sinagoga de Nazaré, existe um pensamento muito próximo disso. Mas para que a gente entenda essa ideia e perceba como é que Jesus se apresenta para nós dentro desse texto, nós precisamos entender um pouquinho a respeito do que vem acontecendo. O que está acontecendo aqui, como é que Lucas apresenta esse trecho para nós, essa narrativa. E nós precisamos entender que Jesus havia sido batizado, que Jesus havia, no texto que nós temos de Lucas, Jesus havia sido conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e ali por 40 dias e 40 noites não comeu. E nós, muitas vezes, alguns já ouviram a história, outros precisam ser lembrados que Jesus resistiu ao diabo, sempre com uma resposta cheia do Espírito Santo pela palavra de Deus. Depois desse momento, o texto de Mateus diz que ele foi servido. E então nós chegamos no versículo 14, onde Jesus, mais uma vez, no poder do Espírito, vai a Galiléia. Ele vai em direção ao lugar onde ele foi criado, o lugar onde ele cresceu, um lugar onde todos sabiam quem ele era. E a grande questão que eu quero chamar a atenção nesse momento é que Jesus, no poder do Espírito, cheio do poder do Espírito, faz algo que muitas vezes, muitas pessoas, em muitos lugares, dizendo estarem cheios do Espírito Santo, nunca fazem. A primeira coisa que Jesus, cheio do poder do Espírito, faz é abrir a palavra de Deus. Em tantos e tantos lugares nós encontramos pessoas cheias do poder do Espírito, mas que nunca abrem essa bendita palavra. A primeira coisa que nós precisamos ficar atentos. Quando Jesus então se apresenta diante desta cidade, desta sinagoga, fazendo aquilo que era comum,
Jesus oferece graça para eles. E dentro do contexto que nós temos, eles ficaram maravilhados com o que Jesus tinha para oferecer. Eles ficaram maravilhados com as palavras de Jesus. Mas quando Jesus disse que a sua graça não era apenas de palavra, que a sua graça não era apenas um anúncio que enchia o coração dos homens, mas que era um governo que viria sobre a vida deles, o que nós encontramos no texto é que o mesmo coração que estava ansioso para ouvir boas palavras manifestou uma incredulidade terrível, uma incredulidade que endureceu o coração ao ponto deles terminarem o texto tentando matar o Senhor Jesus. Quando Jesus oferece o seu senhorio exclusivo, essa é a consequência. Ou as pessoas abraçam e são transformadas por essa verdade, ou elas rejeitam e mantêm o seu coração cada vez mais duro nesse sentido. É por isso que Lucas, ele, diferente de Mateus e diferente de Marcos, que apresentam o texto, não coloca o texto lá na frente no Evangelho, ele coloca no começo. Como se ele estivesse resumindo, mostrando para nós que esse Cristo que se apresenta com uma mensagem tem dois tipos de resposta. Esse Cristo mostra a graça, ou as pessoas creem, ou o coração delas se torna cada vez mais duro, e então rejeitam essa graça ao ponto de tentar apagar essa verdade. Nós pensamos hoje no texto que vai falar a respeito de como Cristo confronta com graça. Como Cristo confronta com graça. E eu preciso fazer menção, como já foi feito hoje pela manhã e agora à noite, que o fato de que nós estamos passando por um período de festa em nosso país, onde muito barulho foi escutado na sua casa, talvez nas praças, e nós muitas vezes preocupados com o assédio, com aquilo que vem de fora, o maior desafio, o maior perigo espiritual que nós podemos enfrentar não é a tentação que vem de fora, mas é o perigo da incredulidade em nossos próprios corações, que não se esconde ali na praça do lado de fora, mas pode se esconder aqui dentro da igreja, atrás dos bancos. E isso deve chamar a nossa atenção, e por isso eu convido você a pensar sobre essa ideia de como Cristo nos confronta com graça, como Cristo vai trazer para nós essa confrontação de nos chamar a atenção no texto. E eu quero chamar a atenção e dizer que, em primeiro lugar, ele faz isso quando ele apresenta a palavra dele como centro, quando ele mostra que a palavra é o centro. E o texto começa assim, dizendo que esse Senhor está cheio do poder do Espírito Santo. Veja comigo o versículo 14. Ele vai em direção a Nazaré, na vila onde ele foi criado, onde ele cresceu, onde viram Jesus menininho, onde viram ele crescendo, passando pela adolescência. Nós não temos relatos a respeito disso, mas ele então é chamado para ler. Eu quero que você lembre, olhe para o versículo 14 e 15 e veja que esse Jesus havia regressado a Galiléia já com fama. Ele já estava pregando, anunciando a proclamação do Evangelho, e cheio do poder ele vai ensinando nas sinagogas, ele vai passando pelas igrejinhas da região, e ele vai se tornando um pregador, de certa forma, famoso. E quando ele chega na sua cidade, lá em Nazaré, ele então tem a oportunidade de discursar, de falar a respeito daquilo que ele já vinha pregando. E as pessoas, com base na sua fama, naquilo que já ouviram falar dele, param para ouvir. As pessoas prestam atenção. Eu quero chamar a atenção por essa situação, que esse confronto de Jesus, quando ele apresenta a sua palavra, quando ele manifesta a sua graça, antes mesmo de lá em Nazaré, Jesus ter feito algum tipo de milagre, o que ele faz de mais extraordinário é o mais ordinário fato dele abrir a palavra de Deus no meio da igreja. Não é nenhum milagre, não é algo que transforma a vida de um cego, de um surdo, de um paralítico. Jesus abre a palavra e Deus escolhe confrontar esse povo, não com milagres, com coisas extraordinárias, mas com a palavra.
O versículo 17 em diante diz: então deram o livro do profeta Isaías, e abrindo este livro, ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos, liberdade dos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o coração, meus irmãos, do anúncio de Jesus. É quando Jesus inaugura a graça para aquele povo. É quando ele chama a atenção para o fato de que o tempo havia chegado, o momento do favor de Deus, da ação de Deus em direção àquele povo havia chegado. E Jesus não faz isso como um pregador qualquer, ele não se apresenta como mais um dos profetas, mas ele diz no versículo seguinte: eu sou o próprio cumprimento dessa palavra que vocês estão ouvindo hoje. Não era apenas uma proclamação, era a declaração de que a vontade de Deus havia se manifestado em direção aos homens. Hoje se cumpriu as Escrituras, foi o que Jesus disse. Isso que vocês acabaram de escutar é o cumprimento daquilo que Isaías havia dito. Já nós lemos em nossa liturgia, há 700 e tantos anos atrás, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Nós precisamos ter atenção, meus irmãos, no que significa esse hoje. Imaginem o choque daqueles nossos irmãozinhos, eu vou colocar assim, dentro daquela sinagoga, quando vem um homem famoso pregando e dizendo: as escrituras sagradas se cumprem agora nessa pessoa. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, pelo fato de que no relato histórico, no relato bíblico, nós temos alguns momentos onde a palavra de Deus se torna o fator que transforma o decorrer da história. Quando a palavra de Deus é trazida para o centro, colocada no meio do povo de Deus, então a história é transformada, o decorrer da história é mudado. Quando eu escrevi o texto que está na nossa pastoral, eu falei um pouquinho sobre isso, depois você confere qual a ideia colocada. A palavra de Deus, ela tem o poder de florescer vida e transformar corações. Nós podemos verificar esse tipo de mudança quando nós nos lembramos do rei Josias, que depois de um período de incredulidade, de dureza de coração, encontra a palavra de Deus perdida. E o que ele faz é ler essa palavra e transformar a ação do povo. O texto que nós abrimos o culto pela manhã, Neemias e Esdras fazem exatamente a mesma coisa. Resgatam a palavra do Senhor e colocam diante do povo, e todo o povo chora, todo o povo é transformado por meio da palavra. No tempo de escuridão e trevas históricas, Lutero e outros reformadores são usados por Deus para resgatar a palavra e colocar no púlpito mais uma vez e trazer vida, trazer restauração e florescimento para a vida do povo. É nesse sentido que eu quero chamar a atenção, pelo fato que todas as vezes que nós colocamos a palavra de Deus no centro, Deus nos dá a oportunidade de mudar o nosso coração. Nós estamos aqui para lembrar que essa palavra, ela não é um item de museu para ser observado, para ser olhado, admirado como algo antigo, algo do passado, que está lá, mas não é para agora. Essa palavra de Deus não é algo que foi dito tão somente, esse hoje que Jesus diz aqui, não é tão somente para aquele dia, hoje, mas é hoje, agora, é para nós. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para fazer isso, para fazer aquilo, ele diz: é hoje, agora, o Senhor está no nosso meio, por meio da sua palavra. E aqui está o confronto do Senhor para nós. Nenhum milagre, nada de maravilhoso, extraordinário demais nesse culto. Nenhum arrepio, nenhuma fumaça, nenhuma luz acendendo de maneira diferente, mas tão somente a palavra do Senhor em nossa mão, em nosso meio, para que nós possamos ser chamados por meio dela, orientados por meio dela. E o que Jesus diz por meio da sua palavra? Eu vim aqui para dizer que eu sou o ungido do Senhor. Eu estou aqui para proclamar, para evangelizar os pobres, para proclamar libertação, para chamar os cativos à restauração. Eu estou aqui para libertar o povo. Quando o judeu naquela época ouvia essa ideia de ano aceitável do Senhor,
imediatamente ele se lembrava, talvez, da ideia do jubileu. Está descrito para a gente lá em Levítico 25, aquele ano, aquele período onde as coisas eram restituídas, onde a terra era devolvida ao seu dono original, onde dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos, e quando eles ouviam essa ideia do ano aceitável do Senhor, eles entendiam, é um tempo de favor, é um tempo onde Deus vai restaurar, onde Deus está proclamando libertação. Talvez eles tivessem lembrado exatamente do que isso foi dito em Levítico 25, Isaías 61. Deus está abrindo uma nova estação para nós, uma estação de misericórdia. E a ideia é muito clara para nós, será que é porque o povo mereceu? Lógico que não. Mas Deus decidiu agir com graça. Deus decidiu anunciar isso. E quando Jesus anuncia esse ano aceitável do Senhor, a libertar os pobres, os cativos, os oprimidos, é preciso em nossos dias fazer a afirmação de que Ele não está levantando nenhum manifesto político aqui. Antes que alguém queira entender que Jesus veio para libertar os pobres, os oprimidos, os cativos, Jesus não está falando disso. Nós temos, de fato, pobres no mundo, temos oprimidos, temos pessoas castigadas pelas injustiças humanas, mas Jesus está vindo para trazer uma libertação muito maior, que excede aquilo que os nossos olhos veem, que as nossas mãos tocam. Jesus está vindo para libertar aqueles que são pobres de espírito, aqueles mesmo que Ele vai descrever no Sermão do Monte. Aqueles que reconhecem não ter nada em suas mãos e que carecem totalmente da graça de Deus, aqueles que são cegos espirituais, aqueles que não tiveram ainda os seus olhos abertos. Jesus pode devolver a visão àqueles que são de fato cegos, mas Ele veio para dar uma visão espiritual àqueles que não conseguem enxergar um palmo à frente, para reconhecerem que Jesus é o Salvador da vida deles. Aqueles que são cativos pelo poder do pecado, os oprimidos pelo poder do diabo, pelo poder da carne, pelo poder do pecado, pelo sistema. Jesus veio para trazer libertação para esse povo. Jesus veio para fazer exatamente isso. Então a grande notícia se manifesta. Diferente do que muitas vezes nós tentamos entender, Jesus traz o Evangelho de maneira muito simples. Ele diz: eu sou o Messias, o ungido, o Cristo. E eu tenho uma mensagem para vocês: libertação, liberdade. Foi isso que ele pregou naquela sinagoga. Deus ofereceu perdão onde havia condenação. Deus trouxe reconciliação onde havia inimizade. Esse é o Evangelho completo de Jesus, puro e simples. E quando o coração é liberto, meus irmãos, a vida então começa a florescer. E esse é o poder da palavra de Deus. Nós precisamos aplicar isso, porque se você veio até esta casa essa noite com o coração oprimido, se você veio até aqui ainda cego da sua situação, da sua condição diante de Deus, se você veio aqui cansado, sobrecarregado, então você tem uma palavra para você, e ela não é seja forte, ela é: Cristo pode te libertar. E diante da Escritura cumprida, Cristo vai então mostrar para nós que Ele não exige nenhum tipo de exigência, nenhum tipo de audiência muito que venha engrandecer o seu nome. Jesus, Ele vem trazer um Evangelho que é para ser ouvido, sim, mas Jesus não está atrás de aplausos. Aquela antiga frase que costumamos ouvir: se você aceitar Jesus, Jesus não está aqui para ser aceito. O Evangelho não veio aqui para ser aceito, o Evangelho veio para ser proclamado, para anunciar que há liberdade, que há transformação, que há cura, e aqueles que creem são libertos. Esse é o fato. Jesus está aqui para anunciar. E o fato de você ouvir e entender isso propõe uma coisa em sua vida: transformação, mudança de atitude, mudança na sua forma de viver. E é especialmente num fim de semana como esse que o mundo oferece algum tipo de liberdade para o lado de fora. Deus está dizendo para nós: liberdade verdadeira não é se perder no meio da multidão. Liberdade verdadeira é ser encontrado por Cristo no meio do seu povo. É isso que Jesus nos chama a entender. A sua palavra é pregada e ela tem poder para transformar corações.
mas ela continua, porque o texto vai nos mostrar que é possível ouvir o Evangelho, é possível ouvir o hoje, é possível ouvir a respeito dessa graça, e mesmo assim, ter um coração endurecido pela incredulidade. O confronto de Cristo, ele vai expor a incredulidade do povo lá em Nazaré, e muitas vezes a nós. Quando ele vai falar a respeito dessa transformação que o Evangelho faz, dessa libertação que ele promove por meio da sua palavra, ele vai trazer os versículos aqui para nós, a partir do versículo 22, quando mostra assim: todos davam testemunho a respeito dele, todos estavam maravilhados por sua palavra, todos ficaram admirados por aquilo que saía dos lábios do Senhor, até que parece muito bom para nós nesse momento, mas se você continuar o texto, ele vai na mesma frase dizer assim: mas não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? E aqui nós encontramos, meus irmãos, um veneno muito sutil, que está presente no nosso meio até hoje. É o problema da familiaridade. Eles tinham visto Jesus crescer. Eles tinham visto Jesus naqueles momentos de adolescência, talvez. Eles tinham visto, talvez, Jesus criancinha, com a mãe chamando: vem, Jesus! E mesmo admirados pela palavra, mesmo com os olhos atentos e fitos em Jesus, a pergunta vem: mas não é esse o filho de José? Esse é o problema muitas vezes encontrado dentro da igreja, meus irmãos. Nós reconhecemos a glória de Deus, mas ignoramos a sua autoridade, o seu senhorio. Nós vemos que a palavra dele é maravilhosa, nós sentimos isso, mas nós muitas vezes rejeitamos isso em nosso coração. E Cristo vai ao centro do coração desse povo no versículo 23, já respondendo aos dilemas deles, dizendo assim: disse Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz aqui agora também. Faz aqui. Jesus sabia que eles tinham no coração, sabia exatamente qual era a sensação deles. Jesus também sabia que eles estavam dizendo assim: se você é quem diz ser, faz aqui os milagres para que a gente possa usufruir deles também. Transforma as pessoas aqui igual você fez em Cafarnaum. Faz do nosso jeito, faz para nós. Esse é o grande problema, muitas vezes, que nós encontramos de uma igreja, de um povo que acha que o seu Deus é somente o seu Deus. E que esse Deus serve conforme o seu propósito para dar as bênçãos que você deseja. Na sinagoga, lá em Nazaré, eles queriam aquele Jesus de Nazaré. Eles queriam que o profeta famoso fizesse milagres utilitários, que servisse ao propósito deles, talvez para trazer fama para a cidade, que era uma cidadezinha, uma vila, um vilarejo. Mas o fato é, eles queriam um Deus para eles. Eles queriam um Cristo que fosse útil para eles. Esse é um problema que nós encontramos. Cristo não pode ser domesticado pela igreja, Deus não pode ser domesticado, Ele não pode servir aos propósitos da igreja. E por isso Jesus vai dizer assim: de fato, eu afirmo a vocês, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Não pode. Ele não é bem recebido. E o que ele vai dizer? Vocês não são um caso isolado disso, sabe, Nazaré? Uma outra vez, em outro momento na história, isso também aconteceu. E é o que ele cita aqui, em 2 momentos. Ele vai dizer: havia muitas viúvas em Israel naquele tempo, mas Elias não foi enviado para nenhuma delas em Israel. Ele foi enviado para uma de fora. Também, num tempo onde houveram muitos leprosos, Eliseu também não foi enviado para nenhum dos leprosos de Israel. Quem foi curado foi alguém de fora da casa, de fora dos muros, de fora do país, alguém de fora da nossa religião. Foram esses que foram alcançados. Esse é o confronto da graça do Senhor, que parece vir como se fosse um bisturi, assim, cortando e mostrando os pecados profundos no coração daquele povo que se aplicam a nós. Ele vai dizer: vocês estão orgulhosos pelo privilégio de ter um profeta aqui. Vocês pensam que Deus é o seu Deus, mas não é do outro.
Você acha que a graça é para você, mas não para o outro. Mas a graça de Deus, ela não é dividida. Ela não pode ser... A graça de Deus é soberana, ela alcança quem ela quer. O outro pecado revelado por próprio Jesus foi o pecado da rejeição à missão. Eles queriam o favor de Deus, eles buscavam isso, querendo que Deus agisse dentro das suas fronteiras, que o Jesus Nazareno fizesse milagres dentro da sua sinagoga. Mas no momento que Jesus confronta, dizendo que o próprio Deus já havia agido de maneira diferente, a reação daquele povo é ficar irado com Jesus. E nós precisamos, olhando para esse texto, nos perguntar: nós amamos a fala graciosa de Jesus? Enquanto Jesus nos consola, nós amamos, nós gostamos, nós batemos palma, mas o que acontece quando Jesus nos confronta, mostrando os nossos ídolos do coração? É o mesmo brilho nos olhos? É a mesma alegria em ouvir: você será abençoado, você terá prosperidade, você receberá a terra e o céu como herança? Ou quando Jesus diz: arrependei-vos, nós muitas vezes queremos fazer como os nazarenos, pega Jesus e joga do monte. E aqui está o grande peso do pecado de Nazaré aplicado à igreja dos nossos dias. É possível estar no culto, mesmo assim ser incrédulo. É possível admirar os sermões, sem uma vez sequer se arrepender dos pecados. É possível gostar da graça como palavra, mas odiar a graça como governo sobre as nossas vidas. Em dias como o carnaval, isso se revela porque alguns pecados lá de fora parecem ser escandalosos demais, mas alguns pecados aqui de dentro, que são respeitáveis, não são tanto. A incredulidade continua sendo incredulidade, meus irmãos, e ela se revela de várias maneiras. Essa incredulidade religiosa, ela é especialmente perigosa, porque ela se esconde atrás de costumes, de boas ações. Ela se esconde nas nossas vidas. E eu preciso dizer algo para vocês, com toda sinceridade e com amor. Um grande perigo da igreja hoje não é só a tentação que vem lá de fora, mas a incredulidade muitas vezes aqui dentro. É o fato de ouvirmos sobre Jesus, conhecermos sobre Jesus e talvez em muitos momentos não andarmos com esse Jesus, experimentando o que a sua palavra pode promover nas nossas vidas. O perigo de ouvir a respeito dele e fazer como o povo: ué, mas esse não é o filho de José? Eu conheço esse Jesus. É querer usufruir dos sinais, dos benefícios, mas não do senhorio do Messias. E para a gente concluir, passar para o último ponto, dizer que quando Jesus confronta com graça, Ele confronta com a sua palavra, Ele confronta a incredulidade do nosso coração, esse Senhor também confronta quando Ele abre o caminho da missão. E Ele nos convida a experimentar isso. A partir do versículo de número 28, Ele vai escrever isso: todos na sinagoga, depois de terem ouvido isso, por causa da sua incredulidade no coração, eles se encheram de ira. Levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada a cidade, então, para jogar Jesus dali. Todos eles queriam fazer isso com Jesus. Agora eu quero chamar a atenção pelo fato de que Jesus não estava na praça. Jesus não estava pregando na rua, Jesus estava dentro de uma igreja. E foi o povo da igreja que, apreciando a graça da palavra, não quis ser confrontado pela graça do governo de Deus, de Jesus Cristo. E esse povo teve um coração endurecido. E o orgulho, a mesma palavra que foi suficiente para converter corações em muitos momentos, ela também serve para endurecer corações. Por isso que nós ficamos muito felizes quando pregamos a palavra de Deus, porque é 100% de acerto, meus irmãos. É 100% de acerto. A gente não precisa pregar a palavra com medo de: ai, mas e se ele não crê? Se ele não crê, a palavra de Deus cumpriu o seu propósito, tanto quanto quando alguém crê. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não é a palavra de homens, ela foi chamada para transformar corações.
E nós temos que aprender com Jesus. Quando nós olhamos que Jesus nos confronta, quando Ele abre as portas para a missão, eu quero chamar a atenção pelo fato de que, muitas vezes, a nossa incredulidade em ouvir essa palavra e não ser transformado por ela, nos faz não jogar Jesus do monte, mas não tirar os nossos pés das portas da igreja para fazer o que Jesus fez. Deixar de cumprir a missão de Jesus é tanta incredulidade como tentar arremessar Jesus do monte, como tentaram os nazarenos. Nós precisamos ser chamados a atenção para isso. O Senhor nos dá essa oportunidade nessa noite. O versículo 30 vai dizer para a gente assim: Jesus, porém, passando por meio deles, saiu, retirou-se. Não sei se Jesus passou por dentro deles, como é que ele escapou das mãos deles. O fato é, a mensagem de Cristo que Lucas está querendo dizer para nós, a mensagem de Cristo não pode ser cativa a uma vila. O evangelho de Jesus não pode ser aprisionado pela incredulidade de povos, porque Jesus passa entre esse povo. A sua palavra passa, ela vai atravessar todos os lugares que forem necessários para alcançar o seu propósito. Jesus não foi preso, ele não foi aprisionado, porque ele tinha um propósito a cumprir. Ele passa, a sua palavra passa, e ela passa aqui nessa noite, ela passa por nós. Ou ela nos muda e nos faz segui-lo, ou ela reforça a incredulidade e nos faz não fazer exatamente nada. Quando o povo rejeita o profeta, Deus não fica preso naquele lugar. A sua palavra passa. Ele levanta outros e outros e outros, para que seja anunciado o evangelho da salvação. Essa graça, meus irmãos, foi entregue para nós por meio da palavra de Deus, e ela não foi entregue para ficar aprisionada, trancada aqui dentro desse templo. Vocês estão cansados de ouvir a respeito disso, que a igreja não é templo, igreja não é prédio, igreja não é banco, igreja é gente. E essa graça foi colocada sobre essa igreja, para que ela anuncie e proclame da salvação que há em Jesus Cristo. Não anunciar a mensagem é um gigantesco sinal de incredulidade da nossa parte. Nós precisamos aprender. O texto vai nos empurrar para essa direção, porque Jesus escolhe exatamente pessoas de fora, mostrando que são elas, ou foram elas, alvo dessa misericórdia, enquanto muitas vezes nós ficamos presos achando que a mensagem é só para nós. O desafio dessa noite é sermos conduzidos para fora. A igreja foi chamada para anunciar a salvação. E em meio ao final de semana, como nós já lembramos, nós temos a oportunidade de não olhar com desprezo, não olhar com superioridade, mas reconhecer que aquele que foi ungido pelo Senhor olhou um dia para mim como pobre, miserável, e me encontrou. E agora a mensagem que eu tenho é exatamente essa: todos aqueles que ainda não conhecem são pobres, miseráveis, cegos, oprimidos e cativos, e a palavra do Senhor é para vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza a isso, que Deus nos faça olhar como o apóstolo Paulo. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós possamos fazer isso, que a palavra do Senhor, hoje eu vou usar o termo que a dona Lia vai olhar para mim, venha não ao encontro, mas de encontro com o nosso coração. Que ela choque com o nosso coração, que ela nos constranja, que ela nos mude, que ela nos molde e nos empurre para fora, para poder falar desse Jesus, ungido do Senhor, para libertar os cativos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos pela graça, pela misericórdia do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra foi lida. E assim, como naquele dia, Senhor, o Senhor leu uma porção da tua palavra, nós também, ó Deus, pudemos aqui ouvir um pouco do Senhor. Saber que o Senhor é o Messias, o prometido, o ungido, que veio para trazer libertação. Deus, que esta palavra transforme o nosso coração nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, abra os ouvidos para crer, para serem transformados. Livra-nos, ó Deus, da incredulidade.
Livra-nos, ó Deus, de buscar o Teu povo, a Tua igreja e o Senhor Jesus pelas conveniências que isso promove em nossas vidas. Deus, que nós possamos Te buscar por quem o Senhor é. Transforma, Senhor, em nome de Jesus, as nossas ações. É o que nós pedimos, Pai. No nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Vou chamar o pastor para impetrar a bênção. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Para meus queridos, que o Senhor da paz, Ele mesmo lhes dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Que o Senhor seja com todos e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e a companhia do Espírito de Deus seja sobre cada um de vocês, hoje e por todos os dias. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Nós sempre temos algumas informações ao final do culto e começamos com os nossos visitantes.